Você que vem acompanhando o programa Mais Saúde aqui na TV Canção Nova, viu que esses últimos programas eu estou focando, insistindo sobre o tema de segurança alimentar. É muito importante. Contaminação alimentar acaba trazendo danos importantes na saúde das pessoas. E como eu já disse, os mais prejudicados, os menores da casa, as crianças, os bebês, inclusive, e os mais velhos. Aquela coisa de, todo mundo comeu a mesma comida, mas só um ficou doente, então não foi o problema da comida. Não é bem assim. Muitas vezes, aquela pessoa que manifestou o problema é porque ela está com o sistema imune mais baixo ou ela tem um sistema imune mais deficitário, que é o que acontece principalmente com pessoas de mais idade ou as pessoas mais jovens que ainda não desenvolveram seu sistema imune. Então, eis a importância de eu estar insistindo, principalmente nós que moramos num país tão quente. E o que eu vejo muito, aquela mania de todo mundo, cozinha e fica com aquela abençoada panela em cima do fogão, um tempo desnecessário. Então, como eu já disse, cozinhou, vai comer, leva para a mesa e isso tem que ser consumido no máximo nas próximas 2 horas. Não vai consumir, terminou de cozinhar, vai quente para a geladeira. Sim, você viu e pode rever isso lá no nosso blog, blog.cançãonova.com/maissaúde. Você tem a reprise, você pode estar acessando os nossos programas anteriores e você viu que temperatura ambiente é a temperatura que as bactérias mais gostam de se multiplicar e que em 7 horas uma bactéria vira 2 milhões de bactérias. Isso é a realidade. Então, não vai consumir? Geladeira. Agora, se você vê que você não vai consumir nas próximas 24 horas aquele alimento, ao invés de você guardar na geladeira, que tal você colocar no freezer? Essa é a condição ideal. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, bactéria em geladeira cresce se a sua geladeira não estiver a pelo menos 4 graus de temperatura. Agora, quando é que a gente vai saber que a temperatura da geladeira da gente está a 4 graus? Primeira pergunta que eu vou te fazer, há quanto tempo você tem sua geladeira? Você já andou fazendo revisão do motor? Pois é, ninguém faz isso. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque a temperatura da geladeira tem que estar aquela parte de cima, próxima do freezer, a 4 graus. Aquela lá de baixo que conserva as verduras, os legumes e muitas vezes as frutas, 10 graus de temperatura. Aquela fase intermediária vai entre 7 e 8 graus. Mas ali em cima, perto do freezer, tem que estar a 4 graus, porque é ali que você vai guardar alimentos que já foram cozidos e que vão, de repente, ser do almoço servidos no jantar. Mas se eventualmente isso não acontecer, do almoço do dia seguinte, esse alimento não pode passar. Se você não consumiu, infelizmente você vai ter que jogar fora. Pois é, então isso é desperdício. Qual a solução? Muito que bem, não vou consumir, guardo no freezer. E aí, quando tiver no freezer, na hora de descongelar, não deve ser feito isso em geladeira. O alimento pronto, que foi congelado, ele tem que ser descongelado no seu fogão, em temperaturas adequadas. Eu preparei um slide para você dar uma olhada, digamos assim, a relação tempo-temperatura de cocção, que nós chamamos, que na verdade é o tempo de cozimento, para que você possa ter realmente e verdadeiramente a eliminação de bactérias do seu alimento. Vamos dar uma olhadinha lá, como é que está isso? Então, olha lá na telinha. Quando você tem um alimento que você está fazendo a cocção, olha a temperatura, a 74 graus, 5 segundos você matou o bichinho que está lá. Vamos lá, 70, 2 minutos, 66 já demora 10 minutos, 60, meia hora, 55, simplesmente vai levar 4 horas para você estar com aquele alimento naquela temperatura para conseguir matar. 52, 12, agora pasme, dá uma olhadinha. Quando você tem um alimento com 50 graus, o seu alimento ali simplesmente está fazendo uma sauna para essa bactéria, porque essa bactéria vai estar adorando ficar daquele meio de cultura, porque não mata ninguém. Então, olha a importância de você estar
colocando uma temperatura adequada. Então, vamos lembrar, alimento pronto, que foi congelado, tem que ser descongelado no fogão. Aquela carne que você congelou, aquela carne crua, aquele alimento cru, você comprou, foi para o freezer, aí você pega e vai descongelar para o dia seguinte, descongela na geladeira. Isso é muito bacana, que é um descongelamento lento, super adequado. Agora, você cozinhou esse alimento do freezer, ele tem que ser descongelado no fogão. Então, gente, isso é muito importante para que você possa garantir segurança alimentar. E muitas vezes uma bactéria que se divide, que se multiplica num ambiente de um alimento, lembra que eu falei, hein? Uma bactéria, depois de 7 horas na sua temperatura ambiente, ela vira 2 milhões e você não tem uma bactéria num alimento. Então, isso pode causar um transtorno, isso pode causar uma deficiência muito séria numa pessoa, principalmente pessoas de mais idade e principalmente crianças. Então, vamos tomar cuidado, o Brasil é um país muito quente, nossas casas, nossas cozinhas são verdadeiras, às vezes são verdadeiras usinas de calor. E isso faz com que o alimento seja mais perecível. Então, essa foi uma série que nós estamos fechando hoje em relação à segurança alimentar. Eu convido a divulgar o programa Mais Saúde no nosso blog, blog.cançãonova.com/maissaúde e mandar o seu e-mail pra gente, tá? maissaudetv@cançãonova.com.